Rapaziada, Nintendo Switch 2 lançando aí, o ano é 2025, e será que ainda vale a pena um Nintendo Switch 1? Um tablet de 2017? Será que ainda vale a pena a gente comprar um? Fica aqui comigo para você ficar por dentro de tudo. Galera, o Nintendo Switch já tem bastante tempo no mercado, mas muita gente acha que isso é um ponto ruim. E pelo contrário, galera, o ponto mais fraco do Nintendo Switch é realmente o hardware, galera. O hardware é bem defasado, tá? A gente tá falando ali de um processador da Nvidia, né? É um Tegra X1 com 4 GB de memória RAM e 32 de armazenamento, né? Os modelos mais básicos. E sim, isso pesa muito hoje em dia, galera. O hardware dele é como se fosse um celular top de linha de 2017. Então já tem muito tempo, a gente sabe como os celulares eles avançam, como a tecnologia mobile cada vez mais tem trazido novidades e meio que o Switch ficou ali perdido, parado no tempo na questão de hardware, né? Mas galera, isso não é motivo para desconsiderar o tanto de coisas boas que esse console traz. Afinal, galera, a Nintendo ela não foca e nunca vai focar em gráfico, tá? Se você quer gráfico, você vai pro PlayStation, você vai pro Xbox ou você vai pro PC. A Nintendo sempre foca em diversão e jogabilidade. Você pega um jogo da Nintendo, é diferente de tudo que a gente tem aí na indústria, mesmo tendo um gráfico mais simples, tá? E o outro ponto também é a quantidade de jogos que tem pra ele, galera. Ele tem uma biblioteca muito grande de jogos, tanto exclusivos quanto AAAs. Nós temos preços muito bons, principalmente se a gente olhar pro Switch Lite. Eu já vou falar isso mais pra frente no vídeo. E também temos a questão do desbloqueio, né, galera? Então, mesmo ele tendo um tempinho de vida avançado, galera, não quer dizer que o console é podre. Mas enfim, será que vale a pena mesmo a gente investir no Switchinho em pleno 2025? Bom, galera, falando primeiramente de preços, tá? Gente, o Nintendo Switch é o console mais acessível que a gente tem hoje em dia, tá? Se considerando a característica de que você vai comprar um novo lacrado na caixa com garantia, tudo bonitinho, tá? Então é o console mais barato. Hoje a gente tem Switch Lite custando aí na faixa de 1.200 a 1.300 lacrado na caixa, galera. É um preço muito bom mesmo. E a versão normal do Nintendo Switch, né? Você encontraria por uns 2.000, 1.900, 1.800, pesquisar bem, numa promoção, e a versão OLED lá para os 2.500. E aquilo, mesmo pegando a melhor versão do Nintendo Switch, você ainda consegue pagar mais barato que o Series S. Então a gente tem um console com custo-benefício muito grande, tá, galera? Muito grande mesmo, porque é algo novo, é algo lacrado. E é até uma coisa que eu vou avisar para vocês, se vocês querem um Switch novinho, lacradinho, bonitinho, galera, eu acho que ano que vem vai ser o último ano de produção, provavelmente, do Nintendo Switch, tá? Bem provavelmente. Eles vão parar a produção e aí o que vai acontecer? Vai acontecer o efeito contrário, tá? O Switch vai ficar muito caro. Os lacrados, os novos, eles vão ficar bem caros, porque não vai ter no mercado e quem tiver vai aumentar o preço, por ser novo, por ser lacrado. Então, basicamente, essa agora é a melhor hora para você comprar um Nintendo Switch, galera. Eu acho que se esperar mais um pouquinho, lá para Black Friday, por aí, ele deve até abaixar mais, porque agora a gente tem um Switch 2 no mercado, né? Então a tendência é o Switch 1 abaixar. Então, eu acho que na Black Friday a gente vai conseguir ver Switch Lite por menos de R$1.000, galera. E isso vai ser muito legal mesmo. Que é um baita de um consolinho, tá? Eu já tive 2 Switch Lite. Dependendo do preço que ele ficar aí nessas Black Friday, talvez eu tenha até o meu terceiro, tá? É um console muito bom, galera. Muito bom mesmo. Não tive problema com nada. O meu primeiro Switch Lite foi um usado, que eu comprei bem baratinho. E o meu outro Switch Lite foi um novo lacrado que eu comprei. E foi um console que eu não tive problema nenhum. E pra mim, o pior ponto, o ponto mais fraco da Nintendo é justamente isso, galera, o preço dos jogos, tá? Se você olhar para os jogos AAA, galera, lá acontece muitas promoções, galera, de jogos AAA. Você consegue os jogos baratinho, num precinho show, tranquilamente, galera. Mas o maior problema são os exclusivos, tá? Os exclusivos da Nintendo são um absurdo. Vocês sabem que o Mario Kart agora tá custando $80, né? Ou seja, R$500. Então a tendência é só piorar, né? Mas lá no próprio Nintendo Switch, galera, os jogos não baixam de R$300, tá? Então, geralmente você compra um Nintendo para jogar exclusivos. É difícil uma pessoa comprar um Nintendo para jogar jogo AAA. Não faz muito sentido. Porque se você tá mirando em comprar um Nintendo Switch, galera, pra jogar jogo AAA, é melhor você pegar um PS4 ou um Xbox One, que você paga mais barato em um usado e você vai ter uma qualidade muito melhor do que o Nintendo Switch pra jogar AAA. Mas, geralmente, as pessoas querem jogar os exclusivos. E aí, galera, vai pesar no bolso. Mas aí entra a outra possibilidade que a gente tem, né, galera? O desbloqueio. O desbloqueio, galera, não é simples, não é qualquer pessoa que consegue fazer, infelizmente. Não sei se vai sair um desbloqueio simples pro Switch. Se sair, eu compro de novo, porque ele vai valorizar bastante.
realmente, como o 3DS valorizou na época que saiu um desbloqueio via software, né? Ficou muito caro mesmo. Então é um desbloqueio que é bem complicado. Eu já desbloqueei, mas galera, tem que ter uma mão muito leve, tem que saber soldar, tá? Senão você vai fazer merda. Eu fiz merda no meu, mas eu consegui consertar, tá? Eu sem querer dessoldei uma pecinha que não era pra dessoldar, mas eu consegui consertar tranquilamente. Mas é difícil, galera, é muito pequeno. Você precisa de um microscópio porque é muito pequeno, é muito pequenininho. Não é qualquer pessoa que faz, você tem que levar pra uma pessoa que manje de solda pequena, né? De solda de celular pra conseguir soldar. Porque a solda do desbloqueio é nos capacitores do processador. Então se você dessoldar um capacitor daquele ali, galera, já era. Não vai dar imagem no seu switch e você tem chance até de queimar o seu switch, tá? Dependendo do que você faça ali. Mas mesmo sendo um desbloqueio difícil, galera, é relativamente fácil você conseguir o desbloqueio porque muita gente já faz isso, muita gente mesmo, e às vezes você consegue até comprar o seu console já desbloqueado. Então é um desbloqueio que não é tão caro se fazer, você gasta ali, eu acho que no máximo, estourando, uma pessoa que cobre muito caro, uns R$500, mas eu já vi gente desbloqueando por 300, 350. É o preço de um jogo da Nintendo. É o preço de um jogo, você consegue desbloquear e jogar tudo que você quiser. Então, pensando por esse ponto, vale muito a pena, galera. Eu tenho amigos que também desbloquearam e não querem largar do console mais. Você consegue jogar muitos jogos indie, você consegue jogar muitos jogos da própria Nintendo, né? E o Nintendo Switch, ele tem uma biblioteca gigantesca, galera. Gigantesca de jogos. Eu não sou fã da Nintendo, então eu não vou ficar citando aqui os jogos, porque, por exemplo, Zelda é uma franquia que eu não gosto, Pokémon é uma franquia que eu não gosto. Da Nintendo mesmo eu gosto dos jogos do Mario, eu acho incríveis os jogos Donkey Kong, Mario Kart, principalmente, galera. Pra mim é o GOT, Mario Kart. Tem muitos jogos exclusivos e tem muitos jogos AAA também, galera. Então, por exemplo, um jogo que eu tava jogando no Nintendo Switch era o Dying Light. Joguinho incrível, galera. Não parecia que tava rodando no Nintendo Switch. O gráfico muito bom mesmo, muito bem otimizado. Tem o Red Dead Redemption, tem o Batman Arkham Knight também, que roda de uma forma linda, galera. Então a gente tem muitos jogos e principalmente, galera, os jogos indie, galera. Era onde eu mais jogava jogos indie, era no Nintendo Switch, porque eu não consigo, por exemplo, chegar ali na minha sala, ligar o meu PS5 e jogar um joguinho indie, um joguinho 2D. Não consigo, mas no Nintendo Switch, galera, é muito bom pra você jogar. Então eu joguei Ori no Nintendo Switch, joguei Hollow Knight e outros diversos joguinhos nessa pegada, galera. E assim, fica lindo, fica perfeito, porque a telinha do Nintendo Switch ali é pequena, principalmente se for o Nintendo Switch Lite. Cara, parece que o jogo tá rodando em 1080p naquela telinha. É muito bonitinho e roda de uma forma incrível, porque é um jogo indie, então é muito tranquilo pro hardware rodar aquele tipo de jogo. Então vocês conseguem enxergar, galera, que tem um público diferente, tá? Você que é uma pessoa hardcore, você vai dropar o Nintendo Switch. Não vai ser um console pra você. Eu, por exemplo, eu tive 2 Nintendo Switch, mas por conta do Mario Kart, galera. Mas é um console que eu não consigo jogar muito. Não é muito da minha praia. Talvez pra mim seja melhor ter um Nintendo Switch padrão, com a dock, pra eu poder jogar na TV, tá? Eu não sou muito fã de console portátil, porque eu não consigo jogar por muito tempo. Mas eu tive 2 por conta de um jogo só por conta do Mario Kart. Então, galera, eu recomendo muito você comprar esse console se você for fã da Nintendo. Se você for igual a mim, eu não me considero um fã da Nintendo. Os jogos brutos ali da Nintendo, Metroid, Zelda, Pokémon, esses jogos eu não gosto. Simplesmente eu não gosto. Eu só jogo Mario e é isso, tá? Mario Kart principalmente. Então, se você não for um fã da Nintendo, for igual a mim, gosta de um joguinho só, cara, não compre, galera. Não compre porque não é pra você, não vale a pena. Mas se você for um fã da Nintendo, você gosta dos jogos da Nintendo, você quer muito ter um console portátil, porque o Nintendo Switch é um console portátil mais barato que a gente tem, com uma qualidade muito boa, com uma autonomia de bateria excepcional, excelente, galera. Às vezes eu conseguia tirar 5 horas de bateria, dependendo do jogo, do Switch Lite, principalmente por ele ter uma tela pequena. Se você abaixar o brilho ali e botar um joguinho indie, galera, dura umas 5 horas de bateria. A autonomia do console é muito boa, porque dependendo do jogo, galera, o Nintendo Switch Lite, ele nem liga o cooler dele, de tão leve que é o jogo. Então a bateria não gasta praticamente nada, galera, gasta muito pouco. Então, se você é esse perfil de pessoa que gosta da Nintendo e quer muito ter um console portátil, compre, galera. Compre porque vai valer muito a pena e aproveite enquanto tem nos estoques, tá? Enquanto a Nintendo ainda tá produzindo, porque provavelmente ano que vem ela já vai anunciar a parada de produção do Nintendo Switch pra focar simplesmente no Nintendo Switch 2, né, galera? Então é isso, gente. É isso, vale a pena, mas não é pra qualquer pessoa, tá? É pra um nicho bem específico, porque se você comprar na ansiedade, se você comprar na emoção,
você vai jogar ali na primeira semana, você vai jogar muito na segunda semana, você vai jogar muito na terceira semana. No outro mês, galera, o console vai ficar parado e você não vai jogar mais nada. Principalmente se você já tiver um PC gamer, principalmente se você já tiver um console mais forte, né? Um PS5, um Xbox Series. Ele simplesmente vai ficar parado e aí você vai começar a se arrepender, né? Porque mesmo você vendendo, você vai ficar no prejuízo. Não tem como. Então é isso, galera. O que vocês acham disso tudo? Vocês têm o Nintendo Switch, vocês pretendem comprar? Qual modelo vocês querem comprar? O Lite, o OLED, o normal? Enfim, comenta aqui embaixo, tá? Tamo junto, galera. Até a próxima e valeu!